pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação da aula sobre o processo de gerenciamento de cronograma, desenvolvimento de cronograma da disciplina de gerência de projetos de software, tá? Então, na aula passada a gente iniciou, falando um pouquinho sobre como desenvolver o método caminho crítico, então a gente finalizou essa etapa e agora a gente vai continuar falando do processo de desenvolver cronograma, tá bom? Então, novamente lembrando, tá? Façam o exercício aqui de escrever num papel e ir construindo aqui o diagrama de rede, colocando as atividades, a precedência, a duração das atividades, os valores de início mais cedo, início mais tarde, tarará. Então, coloquem todas essas informações, construam o caminho crítico e depois vocês vão ver que fica bem mais fácil você construir, tá bom? Então, dando continuidade, tá? Então, ao processo de desenvolver cronograma, uma outra técnica que é utilizada é o método da cadeia crítica. Então, é uma técnica de análise que modifica o cronograma do projeto para que se leve em conta a limitação de recursos. Então, aqui no caminho crítico, a gente avaliou somente o tempo de duração das atividades e como reduzir esse tempo, tá bom? Então, depois do caminho crítico ter sido identificado, a disponibilidade do recurso é informada e o resultado do cronograma restrito por recursos é determinado. Então, o cronograma resultante frequentemente vai ter um caminho crítico diferente, dado que você vai levar em conta agora a disponibilidade dos recursos, tá bom? Quando a gente construiu isso aqui, a gente assumiu que todos os recursos estariam disponíveis sempre que fosse necessário, tá? Mas nem sempre isso é verdade. Então, por isso, você também deve utilizar o método da cadeia crítica para levar em conta a disponibilidade dos recursos. E o caminho crítico restrito por recursos é conhecido como cadeia crítica, tá bom? O método da cadeia crítica, Então, esse método ele adiciona alguns buffers de duração, ou seja, uns intervalos a mais de tempo, que são algumas atividades sem trabalho do cronograma, para que possam gerenciar as incertezas. Então, esses buffers, esses tempos adicionais, eles permitem que você consiga adequar o seu cronograma a algumas incertezas que possam acontecer durante a execução do projeto. Então, um buffer colocado no início da cadeia crítica, ele é conhecido como o buffer do projeto e protege a data-alvo de término contra o seu desvio ao longo da cadeia crítica. Você também pode ter os buffers adicionais, que são conhecidos como buffers de alimentação, e eles são colocados em cada ponto que uma cadeia de tarefas dependentes que não está na cadeia crítica alimenta ou converge para a cadeia crítica. Então, portanto, os buffers de alimentação eles protegem a cadeia crítica contra o seu desvio ao longo das cadeias de alimentação. E dessa forma, ao invés de gerenciar a folga total dos caminhos da rede, o método da cadeia crítica foca no gerenciamento das durações restantes dos buffers contra as durações restantes das cadeias de tarefas. Uma outra técnica que é utilizada é o nivelamento de recursos. Então, é uma técnica de análise de rede que é aplicada a um cronograma que já foi analisado pelo método caminho crítico. E o nivelamento de recursos é utilizado para alguns recursos que foram distribuídos demais, abordar algumas situações em que os recursos necessários críticos ou compartilhados estão disponíveis somente em determinados períodos ou em quantidades limitadas, para manter a utilização de recursos selecionados em um nível constante durante períodos de tempo específicos do projeto, e o nivelamento de recursos pode fazer com que o caminho crítico original mude, sofra alterações. Uma outra técnica é a análise do cenário e se. Então, essa é uma análise da pergunta: e se a situação representada pelo cenário X acontecer? O que é que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Então, uma análise de rede do cronograma ela é feita usando o cronograma para computar os diferentes cenários, tal como atrasar a entrega de um componente principal, introduzir fatores externos, por exemplo, uma greve. Então, o resultado da análise do cenário em si pode ser usado para avaliar se o cronograma do projeto é praticável sob condições adversas e para preparar alguns planos de contingência e de resposta para superar ou mitigar o impacto de situações inesperadas, tá? Então, mitigar, pode não parecer uma palavra tão comum, então mitigar é você tomar algumas ações para você tentar reduzir a chance de um determinado evento acontecer, tá certo? Então, a simulação ela envolve o cálculo de múltiplas durações de projeto com diferentes conjuntos de spots das atividades. Então, você vai avaliar diversos cenários e você vai classificá-los de acordo com a importância
ou a probabilidade desse cenário acontecer, e com isso você vai adequar o seu cronograma para esses cenários e sim. A outra técnica que é muito utilizada é a compressão do cronograma. Então a compressão do cronograma ela tenta encurtar o cronograma do projeto sem mudar, tá? Sem alterar o escopo do projeto. E para respeitar as restrições do cronograma, datas são impostas ou outros objetivos do cronograma. Então, geralmente, quando você reduz o escopo de um projeto, você também reduz o tempo para concluir ele. Mas a compressão do cronograma, ela tenta reduzir, né, o cronograma sem mudar o escopo do projeto. Como é que a gente consegue fazer isso? Então, quais são as técnicas que são utilizadas para a compressão do cronograma? Você tem aí a técnica de crashing, tá? Que é a de compactação ou compressão de atividades. E essa técnica ela vai analisar as compensações entre custo e cronograma para determinar como obter a maior quantidade de compressão com o mínimo incremento de custo. Então, em alguns cenários, pode ser que você precise aumentar um pouco a duração do projeto, mas em compensação, o balanceamento que você está fazendo, a quantidade de trabalho que você está entregando é maior, né, do que o prejuízo que você vai ter com o aumento da duração do projeto, tá bom? Alguns exemplos de compressão de cronograma poderiam incluir a aprovação de horas extras ou a adição de recursos adicionais para a aceleração da entrega das atividades no caminho crítico. Então lembre-se sempre que no caminho crítico, todas aquelas atividades que estão no caminho crítico, elas devem ser alvo dessas técnicas. Por quê? Porque se você consegue encurtar o tempo de execução de uma atividade do caminho crítico, você consequentemente vai impactar todo o cronograma, porque as demais atividades dependem dessa atividade do caminho crítico. Se você comprimir atividades que não estão no caminho crítico, provavelmente você não vai conseguir reduzir a duração do projeto. Por quê? Porque o caminho crítico já é o caminho mais rápido que você tem para concluir o cronograma, tá? E essa compressão nem sempre ela produz uma alternativa viável e pode resultar em um maior risco ou custo, tá? Então, sempre tem esse risco, né? Ao utilizar técnicas de compressão, você pode sim desestruturar o seu planejamento e isso pode levar o seu projeto ao fracasso. Mas, em muitas vezes, essas técnicas, quando são feitas de forma adequada, elas são bem sucedidas. Outra técnica de compressão do cronograma é o fast track, né? Ou seja, o caminho rápido, o paralelismo de atividades. E essa técnica consiste em você conseguir realizar algumas atividades em paralelo ou com certo nível de superposição, tarefas que originalmente seriam feitas em sequência, tá? Então isso busca acelerar o desenvolvimento do cronograma e também, infelizmente, pode levar ao retrabalho se não for como você estava esperando. E para que tenhamos um efeito significativo, o crashing e o fast tracking, eles devem ser aplicados a atividades que façam parte do caminho crítico, tá bom? Então, muita atenção a isso. Sempre aplique as técnicas em atividades que fazem parte do caminho crítico, porque assim você consegue ter eficiência na sua abordagem. Aqui é uma forma de visualização das técnicas, tá? Então, no crashing, você tem a atividade aqui, sei lá, uma duração de 8 horas. E aqui, quando você faz o crashing, você mantém o escopo da atividade, mas você reduz essa atividade aqui para 7 horas. Como é que você fez isso? Eu fiz isso incluindo mais um programador aqui para ajudar no desenvolvimento dessa atividade. Então, isso pode fazer com que você consiga reduzir o tempo de execução da atividade quando você faz a inclusão de recursos. Já o fast tracking, você tem aqui duas atividades que seriam executadas em sequência, tá? Então, a atividade B aqui só seria executada depois que a atividade A fosse concluída, mas depois de analisar o cronograma, você percebeu que a atividade A, quando ela está aqui com, digamos, 40% de conclusão, ela já fornece as entradas que são necessárias para que a atividade B possa começar. Então, você consegue paralelizar em parte essas duas atividades. Por quê? Dado que você concluiu 40% da atividade A, você já pode iniciar a atividade B em paralelo, porque a dependência que você tinha de A já foi resolvida e com isso você consegue adiantar um pouco o seu cronograma também. E algumas outras ferramentas, né, que são utilizadas para desenvolvimento de cronograma, você pode fazer uso de algumas ferramentas. E são ferramentas automatizadas para o desenvolvimento do cronograma, e elas aceleram o processo do mesmo, gerando datas de início cedo e início tarde, né, baseadas nas entradas das atividades, diagrama de rede, recurso e durações das atividades. Então você tem aí algumas ferramentas que
elas permitem você construir o diagrama de rede e também definir o caminho crítico a partir das ferramentas, tá bom? Dado que você insere, né, as atividades, a precedência delas e a duração de cada atividade. Alguns exemplos dessas ferramentas são, você tem aí o Microsoft Project, você tem o Spyder, né, o Dot Project, o Open Project e o Serena, tá? Então são alguns exemplos aí de ferramentas que auxiliam na construção de cronogramas. E como saída do processo de desenvolver cronograma, você vai ter o cronograma do projeto, que é a saída mais importante. Você vai ter a linha de base do cronograma, né, que é a sua referência para a análise do cronograma, o refinamento do cronograma em etapas futuras. Você vai ter alguns dados do cronograma e as atualizações que são necessárias nos documentos do projeto para você manter a consistência dos artefatos. E o cronograma do projeto ele inclui pelo menos uma data de início e de término, né, que são planejadas para cada atividade. E se o planejamento de recursos é feito numa fase inicial, então o cronograma do projeto permaneceria preliminar até que as designações dos recursos forem confirmadas e as datas de início e término agendadas serem estabelecidas, né? Então pode ser apresentado em um formato resumido, o cronograma, e algumas vezes chamado de cronograma mestre ou cronograma de marcos, tá? Apresentado, ou você também pode fazer isso de forma detalhada. Então você pode ter um cronograma de marcos quando você não tem conhecimento mais profundo do projeto, ou você pode ter um cronograma já mais detalhado quando você tem aí atividades bem definidas, a precedência bem definida, né? A duração de cada atividade bem definida. Então você tem aí um cronograma mais detalhado. E no cronograma do projeto você pode fazer uso de alguns gráficos, tá? Você pode fazer uso de gráficos de marcos. E esses gráficos eles assemelham-se aos gráficos de barras, porém eles identificam somente o início ou término agendado para as entregas mais importantes. Já o gráfico de barras, também chamado de gráfico de Gantt, esse gráfico ele possui algumas barras que representam as atividades e mostram as datas de início e conclusão das atividades, além das durações esperadas, tá? Então, além das atividades, o gráfico de Gantt também vai permitir visualizar as relações de precedência, né, as folgas existentes, o andamento do projeto e os principais marcos. E podem ser inseridas atividades resumo ligadas a pacotes de trabalho ou etapas do projeto. Ainda sobre o cronograma, isso aqui é um diagrama de rede do cronograma do projeto, né? E esses diagramas, né, possuem algumas informações sobre as datas das atividades e normalmente mostram tanto a lógica da rede do projeto como suas atividades do seu caminho crítico. Então aqui é aquele diagramazinho de rede que a gente desenvolveu na aula anterior, né, só que aqui para um outro sistema, tá bom? Isso aqui é um exemplo de um cronograma de marcos, tá? Então aqui você vai ter os principais marcos do projeto, tá? Então, de forma bem resumida, você vai ter aqui a entrega de um determinado produto, a completude do componente 1 ou do componente 2 de um determinado produto. Então, são marcos, né? São objetivos que são definidos em alto nível que você espera alcançar durante a execução do seu projeto. O cronograma de resumos, tá? É similar ao cronograma de marcos, mas aqui você tem uma visão um pouquinho mais detalhada do que o de marcos. Isso aqui é o cronograma detalhado, onde você tem aqui a sequência de atividades, né, a duração de cada atividade, como essas atividades estão relacionadas, né, o tempo de duração de cada uma, se você consegue paralelizá-las ou não. Então, é um cronograma bem mais detalhado. E a outra saída do processo de desenvolver cronograma é a linha de base do cronograma, né, que é a versão aprovada do cronograma, e ela é utilizada como referência para datas de início e término para o acompanhamento das atividades no projeto. Então, antes de você realizar alguma alteração no cronograma, você vai ter uma versão anterior e essa versão vai ser a sua base, né, vai ser a sua baseline. E depois, quando você precisar alterar alguma coisa no cronograma, essa sua nova versão, depois de aprovada, vai virar a sua nova baseline e assim você vai evoluindo o seu cronograma. E os dados do cronograma, né? Então você tem aí alguns dados de apoio do cronograma para compor, né, o cronograma do projeto, e eles incluem pelo menos os marcos, tá? As atividades, os atributos das atividades e a documentação das restrições que foram identificadas.
Então, as informações frequentemente fornecidas como detalhes de suporte, elas vão incluir os requisitos dos recursos por período de tempo, frequentemente na forma de um histograma de recurso. Então, você vai mostrar aqui a frequência de uso de cada recurso. Você pode ter cronogramas alternativos, tais como melhor ou pior caso, não nivelado por recurso ou nivelado pelo recurso, com ou sem datas impostas e etc. Você também pode ter a alocação das reservas para contingência, tá? E os dados do cronograma, eles incluem alguns itens como histogramas de recursos, projeções de fluxo de caixa e cronogramas de pedidos e entregas. E mais uma saída do desenvolver cronograma são as atualizações dos documentos do projeto. Então você vai ter alguns documentos do projeto que podem ser atualizados. E esses artefatos incluem os atributos das atividades, o calendário do projeto, o registro dos riscos do projeto. Os atributos, né, são os atributos das atividades, os atributos podem ser atualizados para incluir quaisquer requisitos de recursos revisados ou quaisquer outras revisões geradas pelo processo de desenvolver o cronograma. O calendário para cada projeto pode usar diferentes unidades como base para desenvolver o cronograma do projeto. E o registro dos riscos pode precisar ser atualizado para refletir oportunidades ou ameaças que foram percebidas através das premissas de agendamento. Então, com isso, a gente finalizou o processo aqui, desenvolver cronograma. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho aqui do último processo, que é o controlar o cronograma, que faz parte aqui da fase de monitoramento e controle. Então, todos os demais que a gente falou fazem parte aqui do planejamento do projeto. Então, o que é o controlar o cronograma, né? Então, como o nome já diz, esse processo ele vai consistir no monitoramento e controle, né? Ou seja, ele vai monitorar e controlar o andamento do projeto para atualizar o progresso e gerenciar as mudanças na linha de base do cronograma. Ele utiliza as mesmas ferramentas de desenvolvimento do cronograma e faz isso de forma recorrente. Como entradas do processo controlar o cronograma, você vai ter o plano de gerenciamento do projeto, ou seja, ele contém o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do cronograma. A linha de base do cronograma ela é comparada aos resultados reais para determinar se uma mudança, ação corretiva ou preventiva é necessária ser executada. Se for detectada essa necessidade, uma ação corretiva é startada para que as atualizações sejam feitas. E o cronograma do projeto, você vai ter aí a versão mais recente do cronograma do projeto, com as anotações indicando atualizações, atividades terminadas e atividades iniciadas até a data dos dados que estão indicados. Ainda nas entradas desse processo, você vai ter algumas informações sobre o desempenho do trabalho, você vai ter ativos de processos organizacionais, e nas ferramentas e técnicas do controlar o cronograma, você vai fazer análise de desempenho, ou seja, você vai medir, comparar e analisar o desempenho do cronograma planejado, né, com as datas reais de início e término, e você vai também aplicar medidas corretivas caso essas datas não estejam de acordo com o que foi planejado. Tá? Então, o que você está medindo tem que refletir o que foi planejado, ou então medidas de correção devem ser executadas. Você também vai perceber a porcentagem completada e a duração restante para o trabalho em andamento. Você vai fazer uma análise da variação, ou seja, você vai avaliar a magnitude de variação da linha de base do cronograma, ou seja, quão diferente a execução do seu projeto está do que foi planejado. Você também vai observar o software de gerenciamento de projetos, ou seja, você pode fazer uso de um software de gerenciamento para agendamento e fornecer a habilidade de se rastrear datas que foram planejadas versus as datas reais e prever os efeitos de mudanças no cronograma, dado que as datas reais não estão refletindo o que foi planejado. Você pode fazer o nivelamento de recursos, né? Análise do cenário e se, você pode fazer ajuste de antecipações e esperas, compressão do cronograma, ferramenta para desenvolvimento do cronograma e etc. E como saída do processo controlar o cronograma, você vai ter aí a medição do desempenho do trabalho que está sendo executado e as atualizações de ativos de processos organizacionais. Então, esses ativos eles podem ser atualizados, eles incluem, né, algumas causas das diferenças, ação corretiva escolhida e as razões para se executar aquela ação corretiva,
Outros tipos de lições aprendidas a partir do controle do cronograma do projeto. Você vai ter aí solicitações de mudanças, né, para adequar a execução do seu projeto ao que foi planejado ou para executar medidas de correção. Você vai ter as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, atualizações dos documentos do projeto, né, que incluem dados do cronograma e o cronograma do projeto, então eles podem ser atualizados. E o controle do cronograma ele está relacionado à determinação do andamento atual do cronograma do projeto, ao controle dos fatores que criam as mudanças no cronograma, a determinação de que o cronograma do projeto mudou e o gerenciamento das mudanças conforme elas efetivamente ocorrem. Tá, pessoal? Então, com isso a gente finaliza aqui, né, essa parte sobre o gerenciamento de tempo. E é isso. Eu só peço que vocês pratiquem algumas das técnicas que a gente viu aqui, porque é muito importante você praticar. Se você não praticar, provavelmente você não vai conseguir assimilar o que deveria para executar a técnica, tá bom? Então, pratiquem bastante aí a análise do caminho crítico. E é isso, pessoal. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.